Mais uma vez, eu vos saúdo na graça e paz do Senhor Jesus. Quero também cumprimentar nossos irmãos e amigos que acompanham essa transmissão e também aqueles que virão a qualquer momento a assistir à gravação que ficará no nosso canal. E eu gostaria de convidar os amados para nós fazermos a leitura do texto sagrado que se encontra no livro de Mateus, texto que nós lemos no início do trabalho. Agora nós iremos focar apenas nos versos, Mateus 26, iremos focar nos versos de 20 até 22, amém? Eu estou aqui, irmãos, com a tradução Nova Almeida Atualizada, NAA. Mateus, capítulo de número 26, os versos são do 20 até o 22. Se você encontrou aí, diga amém. Peço também aos nossos espectadores que abram suas Bíblias em casa e acompanhem conosco essa leitura. Mateus, capítulo de número 26, verso 20. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Amém? Até aí. Meus irmãos, a cena na qual se deu o texto que nós lemos tem íntima relação com a cena que nós estamos vivendo hoje. Ali foi a última ceia realizada pelo Senhor Jesus, a mesa foi preparada e em torno da mesa estavam os seus apóstolos, os seus discípulos. Todos nós, eu quero acreditar nisso, somos discípulos do Senhor Jesus. Todos nós temos essa relação, temos esse vínculo com o Senhor Jesus. Mas os irmãos sabem, multidões cercavam Jesus por onde ele andava. Entretanto, essa multidão não estava ao redor da mesa. Havia ali apenas alguns poucos. Isso me faz refletir sobre o fato de que nós precisamos pensar sobre o que é necessário para estar à mesa com o Senhor Jesus. A mensagem de hoje, ela fala disso. Quem sou eu na mesa com Cristo? Isso me faz pensar também, irmãos, num fator importante quando a gente tenta compreender como se dá a nossa salvação. Existe basicamente, resumidamente, três momentos, três instantes que resumem a nossa salvação. Existe aquele momento do contato inicial, aquilo que a gente chama de conversão. Acontece de várias formas com cada um de nós. No meu caso particularmente, eu estava numa igreja como essa, havia um pastor pregando e foi feito um apelo, eu levantei a minha mão, eu fui lá na frente, eu recebi a oração e ali eu tive a minha experiência de conversão com o Senhor. Nem todo mundo acontece assim, mas até bem pouco tempo atrás, 90% das conversões se davam mais ou menos dentro desta mecânica. Conversão. Após o momento da conversão, vem um outro momento, que biblicamente nós chamamos de regeneração. Porque a regeneração não se dá no ato da conversão. A conversão é uma decisão que eu tomo. Eu decido, pela operação da graça de Deus no meu coração, porque eu sozinho não tenho poder para isso, porque o pecado não me deixa fazer isso, porque eu sou escravo do pecado, portanto, na condição de escravo do pecado, eu não consigo dizer sim para o convite da salvação, se o Espírito Santo não me ajudar a fazer isso. Perfeito? Então, eu digo sim para o Senhor, foi o primeiro ato. O segundo ato é a minha mudança, é a regeneração. Essa palavra regeneração significa gerar outra vez, regenerar. É aquilo que Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. É aquilo que Jesus ensinou para Nicodemos, lá no capítulo 2 do Evangelho de João, quando ele disse que a gente precisa nascer de novo. Então, esse primeiro passo, que é o passo de aceitar a Jesus, de se converter,
Ele é só o primeiro degrau da escada. A gente precisa continuar subindo. A gente precisa nascer de novo. A gente precisa ser regenerado. Ou seja, o velho homem, a velha mulher tem que morrer. Porque se não morrer, não vai ter adiantado nada o passo anterior. E só depois que este processo, porque a regeneração é um processo, a regeneração não é um estalar de dedos, ela acontece dentro de uma trajetória. Só depois que esse processo se cumpre, é que eu alcanço aquilo que a Bíblia chama de glorificação, que é justamente um evento futuro. Ele ainda não aconteceu conosco, mas em breve acontecerá. O Senhor virá para arrebatar a sua igreja e nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a glorificação na vida do crente. Então vamos recapitular: a conversão, a regeneração e a glorificação. O nosso alvo é chegar até a glorificação. Mas existe um problema, irmãos. Existe um problema porque, infelizmente, existem muitas pessoas que elas estão, às vezes, há muitos anos na igreja. Muitos anos em que elas tomaram essa decisão. Eu aceito a Jesus. Eu me converto a Jesus. Entretanto, elas nunca passaram por uma transformação. E há um grande problema nisso, porque quando a gente demora muito tempo sem passar pela regeneração, sem passar pela transformação, a gente acaba se acostumando a viver sem ser transformado. E acaba adquirindo uma espécie de adaptação, de conformação. E a gente começa realmente a acreditar que isso aí é suficiente, que isso aí basta. Será que quando a gente olha para alguém como Judas, a gente não consegue refletir um pouco sobre isso? Porque eu não tenho dúvida, irmãos, de que Judas era um discípulo sincero. Há quem diga que Judas nunca se converteu, eu não concordo com isso. Eu não acredito que Jesus teria trazido para si, para ser apóstolo, alguém que não houvera sido convertido de fato. A gente poderia pensar em vários discípulos do Senhor Jesus, extremamente honestos e sinceros, mas que não foram chamados para o apostolado. Quem, por exemplo, não pode lembrar aqui de Lázaro, alguém tão especial para Jesus, que o Senhor o trouxe de volta à vida. Poderia ter sido incorporado ao apostolado. Era um servo do Senhor. Então, se Judas, foi escolhido como apóstolo, é porque de fato ele se converteu. Mas nós precisamos refletir, irmãos, e concluir que em algum momento nesse processo Judas parou. Em algum momento nessa caminhada ele estacionou. Judas se conformou com alguns degraus, não quis continuar subindo nessa escada, não quis avançar, não quis progredir. Isso me faz lembrar de Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, onde ele diz: meus irmãos, me causa grande tristeza o fato de que, mesmo já havendo tempo suficiente para que eu pudesse trazer alimento sólido para vocês, eu ainda me vejo na necessidade de dar leite para vocês tomarem. E aí Paulo faz menção a um episódio que alguns irmãos de uma família da igreja, ele diz: porque os da casa de Cloe vieram a mim e me contaram que aquilo que é visto entre vocês, nem entre os ímpios se evidencia. Portanto, não posso me dirigir a vocês de outra forma, senão como a carnais. Paulo falando isso para uma igreja, irmãos. E eu quero dizer para os irmãos que não era uma igreja de falsos cristãos, era uma igreja de pessoas convertidas. Porque senão ele não utilizaria essa expressão: ainda estou dando leite para vocês. O que ele está querendo dizer é o seguinte: eu não consigo trazer ensinamento mais profundo para vocês, porque vocês não amadureceram, porque vocês não cresceram, vocês ainda não passaram pelo processo inicial. Eu ainda estou precisando trazer lições, ensinamentos e reflexões típicos daqueles que se dão para quem acabou de chegar, os fundamentos.
A gente já devia estar aqui tratando de questões profundas, questões muito mais próximas daquilo que a gente vai vivenciar quando a gente chegar na glorificação. Mas vocês ainda estão lá no primeiro passo, ainda na conversão. E sabe, irmãos, eu me lembro bem, quando eu comecei a fazer o ensino médio lá em São Luís, todo convencido, saindo da adolescência, e era a primeira vez que eu ia pegar ônibus para ir para o colégio. Eu achava isso aí um negócio bacana, porque eu achava que todo mundo ia dizer que eu já era adulto, porque eu andava de ônibus. E eu me lembro da pressa que eu tinha para estar no ponto de ônibus na hora certinha em que o ônibus passasse. Hoje parece que as oportunidades, as possibilidades do transporte coletivo lá na minha região, elas estão muito mais amplas, mas naquela época, se eu perdesse aquele ônibus, eu não conseguiria mais chegar na escola. Então eu tinha que estar lá no horário. Então eu me lembro de toda a minha pressa em acordar, tomar banho, tomar café, me preparar, colocar a farda e estar lá no ponto de ônibus na hora certa para não perdê-lo. Eu estou usando aqui essa analogia para dizer para os irmãos que, infelizmente, há muitos cristãos que estão perdendo o ponto. Porque eu quero dizer para os irmãos que a obra de Deus, ela não é cíclica, ela é contínua. Muitas vezes, amados, nas diversas reflexões que a gente costuma fazer aqui, eu tenho trazido à nossa memória o fato de que tudo que está registrado na Escritura Sagrada sobre os grandes milagres, os prodígios que o Senhor Jesus realizou, não significa que Ele apenas quis realizar na vida daquelas pessoas que está registrado ali. Significa que aquelas pessoas estavam no lugar certo e na hora certa. Aquelas pessoas enfermas que foram curadas, aquelas pessoas que foram trazidas de volta à vida, aquelas pessoas que foram libertas dos seus grilhões, elas estavam no lugar onde o Senhor Jesus esteve, elas estiveram diante dele e elas receberam a bênção devida. Algumas fizeram até melhor do que isso, como aquela mulher com fluxo de sangue, que foi ao encontro do Senhor Jesus. Não é nem um caso de uma pessoa que estava no lugar certo na hora certa. Foi uma pessoa que ela fez acontecer na vida dela. Ela ouviu falar que havia um homem, que todos estavam dizendo que era o Messias. E ela tinha convicção, se eu apenas tocar neste homem, eu vou curar do meu mal. E só quando a gente passa a estudar o que representava naquele contexto histórico uma mulher com um sangramento que não terminava. Irmãos, uma mulher, dentro do seu período mensal, que dura alguns dias, ela já era considerada imunda pela tradição judaica. Imagina uma mulher que estava há anos com um sangramento que não parava. Se aquela mulher fosse descoberta, ela podia ser morta. Mas ela não temeu absolutamente nada, ela apenas creu no seu coração e ela foi. E ela fez algo que eu não vejo nenhum outro personagem bíblico fazendo. Ela pensou, eu só tenho que tocar nas vestes dele. Só isso. Existem 2 episódios extraordinários de fé na Bíblia, irmãos. Esse é um e o outro é o centurião, que disse, não, Senhor, eu não quero que o Senhor entre na minha casa porque eu não sou merecedor do Senhor entrar na minha casa. Eu quero que o Senhor dê uma ordem aqui. Eu sei que meu servo vai ficar curado lá. Até Jesus se admirou da fé daquele homem. O que eu quero dizer para os irmãos é que essas pessoas viram o poder de Deus acontecendo, porque elas fizeram acontecer. Elas estavam no lugar certo, na hora certa, elas foram de encontro ao Senhor, elas não perderam o ônibus. Elas estavam lá. Entretanto, irmãos, infelizmente, existem muitos mesmo, não são poucos não, entre nós, que estacionaram. O ônibus já passou e ainda estão lá, assentados no ponto, esperando, não se sabe pelo quê. E satisfeitos, imaginando que isso basta, imaginando que isso é suficiente. Talvez para Judas, o assento assegurado na mesa com o Senhor fosse tudo.
fosse o que bastava. A grande pergunta é: quem sou eu ao redor dessa mesa? Dentro desse processo, irmãos, em que o Senhor nos regenera, existe uma transformação, dentre tantas outras, que evidencia que, de fato, algo sobrenatural aconteceu conosco. E esse texto aí, ele nos mostra isso, e é disso que nós precisamos falar hoje. Porque aqueles que andam com Deus, irmãos, de fato, quando eles passam a ser regenerados, Deus realiza a seguinte obra na vida deles: Ele vai fazendo com que você vá se conhecendo dia após dia. Às vezes a gente acha que o grande segredo, o grande feeling, né, a grande estratégia da vida é a gente conhecer as pessoas que nos rodeiam. Porque a gente tem uma preocupação muito grande da gente não ser enganado, da gente não ser ludibriado. Entretanto, esse não é o trabalho que Deus faz no coração da gente. Deus não trabalha na minha vida para que eu conheça os outros. Deus trabalha na minha vida para que eu me conheça. A face que Deus apresenta para mim não é a do meu vizinho, é a minha. O coração que Deus me faz conhecer é o meu. Tudo na Escritura Sagrada, tudo e absolutamente tudo na Escritura Sagrada me leva a refletir sobre a minha condição, não sobre o estado do meu próximo. Quando o meu próximo é mencionado na Bíblia, é dito que eu devo orar por ele e que eu devo amá-lo. Mas quando a questão bíblica é examinar e conhecer, aí o assunto é comigo. Aí o assunto já não é mais com o outro. Por que refletir sobre isso é importante? Eu gostaria que nós lêssemos, aqui no capítulo de número 26, justamente o versículo de número 22. Após Jesus anunciar: entre vocês há um que irá me trair, olha só qual foi a reação que os discípulos tiveram. Eles, muito entristecidos, começaram a perguntar-lhe: por acaso sou eu, Senhor? Olha que pergunta, irmãos. Quando eu li esse texto, eu pensei assim: pai, se fosse eu que estivesse lá, eu ia perguntar: será que foi a Mauri? Será que não é irmão Joãozinho que é o traidor? Mas a Bíblia diz que os discípulos, quando foram notificados pelo Senhor de que o traidor estava ali, eles começaram a perguntar se era eles. Será que sou eu? Senhor, sou eu o traidor? Vejam, meus irmãos, a diferença do que se dá no processo real de transformação na vida de um cristão para quando ele ainda está estacionado apenas na conversão. Quando nós apenas nos convertemos, a gente tem uma audiência interminável pela vida alheia. A gente tem uma atenção insaciável pelo que os outros fazem, pelo que os outros pensam, pelo que os outros dizem. E como Satanás tira proveito disso na nossa vida? Porque essa energia e esse tempo que são dispensados para tais práticas fúteis, eles deveriam e poderiam ter sido investidos na nossa evolução espiritual. Será que sou eu, Senhor? Sabe, irmãos, naquela mesa não havia ninguém que se considerasse superior. Como nós assistimos no vídeo inspirativo de hoje, não tinha olhos altivos ali. Ali não havia ninguém que se enxergasse melhor do que Judas. O traidor estava lá, mas ninguém se considerou melhor do que ele. E é interessante que a Bíblia diz que Judas tinha algumas falhas evidentes no comportamento dele. Por exemplo, mexia no dinheiro das ofertas. Judas tinha uma queda por dinheiro, irmãos. O fato dele ter vendido o Senhor por aquelas moedas de prata não foi um acidente. Toda a vida dele foi traçada por uma dominação, por uma escravidão, por uma ambição materialista. Primeiro porque Judas, ele era um zelote. Ele pertencia a uma classe, a uma categoria de judeus, uma espécie de partido político de libertação, que não admitia a dominação do Império Romano e que defendia o uso das armas, da violência, para se libertar. Ele vinha desse grupo de pessoas. Então ele tinha uma visão de não se submeter
de não aceitar uma condição de inferioridade, seja ela qual fosse, e sim uma condição de reino, de domínio. Essa era a visão de vida de Judas. Quando Maria quebra o vaso de alabastro aos pés do Senhor Jesus, quando ela unge os pés do Salvador com suas próprias lágrimas e os enxuga com seus cabelos, Judas está preocupado com o custo financeiro daquilo. E ainda tenta enganar alguém, dizendo que ele falou aquilo porque ele estava preocupado que aquele recurso poderia ser dado aos pobres. Judas não pensou em dar aos pobres as 30 moedas de prata que ele vendeu o Salvador. Portanto, ele já tinha essa inclinação, ele já tinha essa tendência, e isso, evidentemente, era visível e constatável pelos demais. Entretanto, quando o Senhor Jesus disse, o traidor está aqui, ninguém apontou o dedo para Judas. Ninguém disse, é Judas com certeza. Aquilo que nós já temos avistado nele, já dá indícios claros de que seja Judas. Não, irmãos. Cada um disse, eu sou o problema, eu sou a causa, eu sou. Os irmãos já imaginaram que mundo perfeito seria se todos nós tivéssemos essa mentalidade? Se todo tipo de circunstância conflituosa, difícil, que nós vivenciássemos, nós tivéssemos esse pensamento e essa postura, eu sou o problema. É comigo que a coisa tem que ser trabalhada. Eu me coloco no lugar para que Deus possa trabalhar, para que as coisas possam acontecer da maneira correta. Isso é o oposto de olhos altivos. E somente, irmãos, quem tem essa experiência de vida real e concreta, pode estar na mesa com o Senhor. Enquanto os meus olhos estiverem focados à minha direita e à minha esquerda, eu ainda não saí do primeiro degrau. Eu ainda apenas me converti um dia. Mas eu perdi o bonde, eu perdi o trem, eu perdi a passagem do Senhor. O tempo passou, eu fiquei parado, eu ainda tenho sentimentos mesquinhos dentro de mim. Eu ainda tenho sentimentos, irmãos, que aquelas pessoas que nunca se converteram têm. Eu ainda tenho pensamentos maldosos, eu ainda sou uma pessoa hipócrita, eu ainda sou uma pessoa mentirosa, eu ainda sou uma pessoa com capacidade de enganar, de dissimular. Eu ainda sou, como foi dito também no vídeo, um narcisista. Narcisista é aquela pessoa que ela olha para si, mas ela não olha para si como os discípulos olharam para si. Senhor, sou eu o traidor? Não, o narcisista, ele olha para si com admiração, com adoração pessoal. Ele olha para si se auto-advogando, se inocentando. Ele nunca é a razão pela qual as coisas não estão indo bem. Esse é o narcisista. Quando nós não passamos pela regeneração, nós ainda estamos escravizados por esse tipo de coisa, irmãos. Essa é a razão pela qual, tristemente, nós ainda vemos tantas pessoas que se rotulam como cristãos, tendo comportamentos que às vezes nem os ímpios têm. Porque elas não evoluíram, não amadureceram, não cresceram, não saíram das fraldas espirituais. Estão ainda no leite, porque o Senhor não encontra meios de lhes trazer alimento mais sólido. E, portanto, amados e queridos irmãos, se você já é uma pessoa grande, mas você ainda toma leite, isso vai causar muitas deficiências no seu desenvolvimento físico. Por essa razão, vemos pessoas com tanta incapacidade de perceber o óbvio, de enxergar aquilo que é evidente, de chamar de errado o que é errado, de não combater o que é certo, de não se posicionar contra aquilo que claramente é a direção de Deus, de não se posicionar ao lado e em apoio a qualquer coisa que é reprovada pela Escritura Sagrada. É porque a gente não tem a capacidade de se enxergar, de se autoavaliar. E a gente passa a vida inteira traçando diagnósticos dos outros. E aí você se depara com esse mesmo livro de Mateus, quando o Senhor Jesus fala do julgamento do grande trono branco, que é aquele momento da prestação de contas, que todos nós vamos passar por ele um dia. Em momento algum, o Senhor faz menção do que o meu vizinho fez. O próprio Senhor Jesus disse:
Apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e você não me deu o que beber. Eu estava preso, você não foi me visitar. Quando eu não tinha o que vestir, você não me cobriu. Quando eu estava enfermo, você não foi me ver. A palavra foi para mim. Tem um monte de gente que não está fazendo isso para o Senhor. Mas essa palavra foi para mim. Sabe, irmãos, eu é que não estou dando pão, dando água, visitando. Sou eu. Não é o meu próximo. O Senhor ajustará contas com ele. Eu ajustarei contas com o Senhor pelos meus atos. Por isso, para estar na mesa do Senhor, irmãos queridos, e essa mesa aqui é simbólica. A mesa que eu estou me referindo é aquela das bodas do Cordeiro, do encontro do noivo com a sua noiva, aquela que não tardará em acontecer, porque o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Você só estará lá se você tiver esse espírito dos apóstolos que disseram: Senhor, eu sou o problema. Soluciona a minha vida na tua presença, Senhor. Lembremos do apóstolo Paulo que disse, irmãos: porque o Senhor Jesus morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o maior. Se um homem como Paulo era o maior dos pecadores, onde é que eu estou nessa escala? É porque os servos de Deus se enxergam assim. Quando a mãe de 2 apóstolos foi pedir ao Senhor que ele colocasse um filho à direita e outro à esquerda, a resposta do Senhor Jesus foi: no meio dos homens é assim que acontece. Os mais fortes dominam sobre os mais fracos, mas não será assim entre vocês. Antes, aquele que quiser ser o maior, este seja o que vos sirva. E Jesus não só ensinou isso, como ele deu exemplo prático disso, quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Ali ele estava ensinando o verdadeiro espírito e significado do Evangelho. Não há nenhuma grandiosidade no Evangelho. Não há nenhum brilho humano no Evangelho. O Evangelho, irmãos, é a miséria humana. Você quer ser salvo, enxergue-se como um miserável pecador. Se você realmente quer ter um encontro com Deus um dia, renuncie a toda virtude própria. Rejeite a todo tipo de autoglorificação. Só Deus é digno de todo louvor e de toda glória. Eu sou um pecador, eu sou errante e eu não tenho nenhum mérito diante de Deus. Por isso, se há um traidor aqui, a pergunta é: Senhor, sou eu? Se as coisas não estão indo bem na casa de Deus, se a coisa não está avançando como deveria, a questão não é: será que é o Dionilson? A questão é: Senhor, o que eu preciso fazer? Qual é o meu papel nessa história? Aonde eu entro nessa trajetória para que a tua graça, o teu poder se evidencie entre nós? Em que momento, Senhor, eu não tenho me consagrado como deveria? Em que momento, Senhor, eu não tenho orado como deveria? Em que momento a minha língua, que deveria estar proferindo bênção, está proferindo maldição? Para que as coisas não estejam acontecendo como deveria. A grande questão não é se eu estou vencendo ou se eu estou perdendo as batalhas. A questão é: será que eu sou o Acã? E por isso as derrotas estão acontecendo? Servos de Deus agem assim. E quando agem assim, é sinal, para a glória de Deus, de que a conversão já evoluiu para a regeneração. E aí a gente pode esperar, com muita alegria, com muita humildade, mas com certeza, que a glorificação também virá. Amém? Hoje o Espírito Santo está fazendo essa pergunta para mim: quem sou eu na mesa do Senhor? Para que nunca mais, irmãos queridos, eu tenha uma postura diferente da postura que esses homens tiveram. Senhor, sou eu o traidor? Amém? Feche seus olhos, vamos orar para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, quebre o nosso orgulho, derrube toda estrutura de altivez, tudo aquilo que possa de alguma forma nos enaltecer, nos colocar num pedestal. Senhor, nós não queremos enxergar 1 milímetro que seja acima daquilo que de fato somos.
Não existe estatura alguma na nossa espiritualidade, Senhor. Nós estamos no subsolo da virtude. Nós não temos, Senhor Deus, nada para te apresentar. Até as nossas obras ou suposta sabedoria, elas são trapos imundos diante de ti, é o que diz a tua palavra. Senhor, os nossos pensamentos, eles estão distantes dos teus, como o céu está distante da terra. Meu Deus, em nome de Jesus, ensina-nos a ter um coração puro e reto na tua presença. Ensina-nos, Senhor Deus, a vivermos a genuína humildade. A tua palavra diz isso, Senhor. Eu não vou conseguir contemplar o meu Salvador se o meu coração não for humilde. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, me permita avançar nessa caminhada, ir além da conversão, experimentar a regeneração, nascer de novo, meu Pai. Me concede, Senhor, a honra, o privilégio e a alegria de estar assentado em volta da tua mesa. Mas para isso, Senhor, me ensina a primeira e mais importante lição: eu jamais serei digno de estar lá. Que o teu Espírito Santo me posicione dentro da tua obra e dentro da tua casa, como um cooperador, como alguém que faz acontecer, como alguém que não perde tempo, meu Pai, com palavras, com pensamentos e atitudes que não edificam, como alguém, Senhor Deus, que aproveita as oportunidades que são dadas pelo teu Santo Espírito para evoluir, para crescer, para contribuir, para fazer, Senhor Deus, com que o teu reino prospere. Meu Deus, que as minhas palavras sejam temperadas com sal. Meu Deus, que os meus pés não se apressem para praticar a iniquidade. Meu Deus, que os meus pensamentos não sejam sede de intenções maliciosas. Antes, meu Pai, que de fato o meu corpo, na sua plenitude, em todas as suas esferas, seja templo do teu Santo Espírito. E que o teu nome seja, Senhor, refletido e glorificado. Para isso, quebra o meu orgulho. Quebra o meu orgulho, Senhor. E não nos faz subir, nos faz descer. Porque as alturas pertencem somente a Ti e a ninguém mais. Assim nós te pedimos, Senhor. Assim nós agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.